Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma videoaula para a nossa série Criação de Formulários. Essa é a nossa 9ª aula. Eu vou falar como que você pode estar pegando dados de outros campos também. Ficou faltando experimentarmos um pouco mais a parte do PHP, então nesse vídeo eu estarei fazendo esses testes aí junto com você também. É coisa simples, mas é interessante que você acompanhe. Vamos lá? Bom, inicialmente eu vou clicar aqui em Linguagem, vou colocar em H e depois HTML, para utilizar o recurso autocompletado do Notepad++. Assim a gente vai economizar em tempo, né? E vamos colocar aqui a sintaxe básica da linguagem HTML. Vai ser formulário e PHP. E aqui eu vou colocar o body. Pronto. O nosso formulário ele vai ter como nome, deixa eu ver, FRM Games. É só um exemplo, tá, pessoal? FRM Games, esse vai ser o nome dele, tá legal? O método que você estará usando para passar esses dados é o post. E action seria para onde você vai enviar o arquivo, né? Então eu vou colocar assim, ó, games.php. Ok? Vamos lá. Escolha o seu estilo favorito de jogo. Acho que isso explica um pouco o porquê de colocar esse nome, o porquê de colocar também esse action direcionado para games.php. Vamos lá colocar um input. O tipo agora vai ser checkbox. O nome dele vai ser ação. Tá legal? Então, tá aí. Então esse campo aqui ele vai levar esse nome, ação. Tá ok? Vamos fazer assim. Quando você estiver passando esses dados pelo formulário para o nosso amigo PHP, nós precisamos levar um valor junto com ele, né? Então, o nome vai ser... Ação é o nome do campo, né? Mas qual o valor que esse campo ele vai levar para o nosso arquivo PHP? Eu vou colocar aqui através do value. Value. Ação. Tá bom? Então, esse aqui é o valor que esse campo está levando para o nosso arquivo games.php. E aqui do lado eu coloco, na parte de fora do campo, né, um texto informando ao usuário qual é a opção que ele está escolhendo. Então, vou colocar aqui, ó, games de ação. Tá? E aqui eu vou dar uma quebra de linha. E aí eu vou duplicar isso aqui algumas vezes. Aqui eu vou colocar aventura. Aventura. Aqui vai ser RPG. E aqui vai ser FPS, né? Aquele jogo de tiro em primeira pessoa. Aqui eu coloco aventura também. Então esse campo tem o nome de aventura e esse de ação. Veja que é diferente, né? E aqui vai ser RPG. Aqui embaixo eu coloco como FPS. Se caso você quiser... Eita, coloquei aqui uma coisa... se caso você quiser, por exemplo, deixar um desses campos já marcado, o que você pode estar fazendo? Você pode colocar, por exemplo... Vou usar esse aqui, tá? Você pode colocar checked. E aí esse campo, ele já vem checado. Ele já vem marcado. Tá legal? E aqui eu vou trocar esses textos também, porque senão fica difícil do usuário saber o que ele está escolhendo aqui, né? Aqui vai ser games de aventura. Aqui vai ser games de RPG. Aqui é games de FPS. E aí, por fim, eu vou colocar aqui um input type, tipo submit, com um valor, enviar. Pronto, nosso formulário já está criado. Agora você vai salvar esse formulário e vamos passar para a parte do PHP. Lembrando que esse arquivo deve ser salvo na pasta que você criou quando você instalou o AMP, lembra? Se você quiser criar uma pasta agora, você também pode. Mas tenta lembrar daquela pastinha que você fez lá no começo, tá? Então você vai salvar esse arquivo dentro da pasta do AMP. Lembre-se, o nome daquela pastinha é site. Então, Ctrl+S para salvar esse arquivo. Veja
que a nossa pastinha site já aparece. Eu vou colocar aqui, ó, form_games.php. Tudo bem que eu já tinha definido como HTML, mas eu estou usando agora, tá, pessoal, a linguagem PHP. Se você colocar HTML, não vai dar problema não. Na hora que você enviar os dados, né, ele também vai enviar. Mas como estamos usando PHP, eu estou colocando aqui formgames.php. Tá legal? E aí eu vou salvar esse arquivo. Tá salvo. Antes de executar esse arquivo, eu preciso executar o AMP também, né? Para poder ver como é que ficou esse formulário. Afinal, como eu salvei dentro da pasta site, que é uma pasta que está dentro do AMP, eu preciso que o AMP esteja em execução para que quando eu abrir o navegador e colocar na barra de endereço localhost, apareça, né, essa pastinha e dentro dela os arquivos que eu estou criando. Então, eu venho aqui e vou fazer uma pesquisa rapidinho, ó lá, o AMP, ele já aparece aqui no canto superior da direita, dá um clique em cima e vamos aguardar um pouquinho para ver se ele funciona perfeito aqui para a gente, tá? Ó, funciona perfeito. Aí você vem no navegador, eu vou abrir uma guia à parte, eu vou colocar assim, ó, localhost barra, o nome da pasta que você criou, que nós criamos, na verdade, é site barra, tá legal? Então tá aqui, ó, localhost barra, site barra, aí eu entrei dentro da pasta e aqui eu vejo os arquivos que eu criei. Eu tenho aqui, ó, form_games.php, eu dou um clique aqui em cima. Veja que o jogo de ação, olha lá, games de ação, ele já veio marcado. Por que ele veio marcado? Porque você definiu aqui, ó, o atributo checked. Quer dizer que esse campo ele já vai aparecer marcado. Tá? Deixa eu colocar um BR aqui para não ficar tão ruim assim a aparência desse formulário. Tá? Coloquei um BR aqui também e Ctrl S para salvar esse arquivo. Aí eu volto aqui, F5 e está perfeito aqui também. Então eu posso marcar 1, 2, eu posso marcar todos se eu quiser. Tá? Eu posso marcar apenas alguns deles ou todos. Se eu quiser também não posso ficar sem marcar nenhum deles. Tá? Mas não é essa a nossa intenção. Vamos agora criar o nosso arquivo PHP que vai receber os dados que serão tirados desse formulário. Então, Ctrl N. Eu coloco os delimitadores da linguagem PHP. Eu vou colocar aqui apenas um comentário, tá, pessoal? Dados PHP. Essa barra significa o início de um comentário, tá bom? É um comentário de uma única linha. Bom, nós temos ali 4 campos. Então, para poder armazenar os valores desses 4 campos, eu vou precisar ali de 4 variáveis. Então, vou colocar assim, ação, que é igual, underline post, ação, certo? Então, o que tem nesse campo aqui, ó, de ação, eu estou armazenando dentro de uma variável que tem o mesmo nome. Isso é para dar um significado melhor aqui ao nosso arquivo, tá, pessoal? Lembrando que se eu colocar um arroba aqui antes, caso essa variável ela não seja preenchida, não vai acontecer nenhum erro, tá, pessoal? Então, esse arroba aqui ele vai fazer com que o erro seja ignorado, tá legal? Eu vou duplicar isso aqui algumas vezes, eu aperto Ctrl D para duplicar isso aqui, tá, pessoal? Aqui eu vou colocar aventura, aqui eu vou colocar RPG, acho que foi assim que eu coloquei lá também, ó. Aqui RPG, e no de baixo eu vou colocar FPS. Então são esses os nomes dos campos que eu criei, né? E aqui eu também troco o nome, que é aventura, e aqui RPG. O nome das variáveis, eles têm que ter um certo sentido. Então, se eu estou armazenando dados que tem a ver com FPS, né, o jogo FPS, eu coloco aqui a variável FPS. Tá? Então, legal. E aí, só para a gente testar isso aqui rapidinho, eu vou colocar aqui um texto, tá? Echo, né? Abro aspas e coloco assim, ó. Dados sobre os jogos da minha preferência. Opa. Ok? E no final você sempre coloca o ponto e vírgula. Então, esse echo aqui ele vai imprimir esse texto que está dentro das aspas. Ok? Eu vou colocar um BR aqui. Eu posso fazer isso, eu posso colocar uma tag HTML.
dentro das aspas, tá legal? E aqui embaixo eu vou colocar assim, ó, echo. Aí eu coloco assim, ó, jogo de dois pontos. Isso aqui é um texto, tá? Se eu deixar apenas assim, ele vai imprimir apenas esse texto, jogo de e um espaço aqui, tá legal? Quando eu coloco ponto, eu quero dizer que eu estou ligando esse texto com o que vem mais para frente. Nesse caso, é uma variável. Ação. Ponto e vírgula. Tá? Antes desse ponto e vírgula, vamos colocar aqui um BR também, tá? Então faz assim, ó. Ponto. Coloca aqui a variável não, coloca aqui a tag BR. Ela tem que ficar dentro de aspas. E se eu quiser ligar o valor da variável com esse BR aqui, eu preciso colocar o ponto. Não se esqueça disso. O ponto é para você poder ligar um texto a uma variável. É para você ligar uma tag a uma variável. E assim por diante. Tá bom? Então, beleza. Vou duplicar isso aqui mais algumas vezes. E aqui eu vou trocar as variáveis. E aqui vai ser de RPG, né? Legal. Aqui vai ser FPS. Então, jogo de... Aqui tem o nome da variável, tudo bem? Aqui tem o nome da variável também, tudo bem? E aqui também, aqui também. Vou salvar esse arquivo. Então, Ctrl S para salvar esse arquivo. E aí, o nome desse arquivo vai ser games.php. E aí eu posso salvar. Ok? E aí, voltando para o nosso formulário, vamos atualizar esse arquivo aqui agora. Vamos clicar no botão enviar. Ó, eu enviei, deu um problema aqui, deixa eu ver o que foi. Ele está falando que uma variável não foi definida. Isso foi na linha 9. Será que eu dei alguma mancada? Deixa eu ver. Também, né, Fábio? Que cabeça. A variável não é ação com C cedilha e nem com qualquer tipo de caractere especial, né? Tá, acão. Então, beleza. Ctrl S para salvar, já foi corrigido esse erro. Aí você volta aqui no navegador e aperta F5. Ele pede para você confirmar o reenvio dos dados, então você clica em continuar. Olha lá. Ele trouxe apenas o jogo de ação. Por quê? Porque nós tínhamos marcado apenas games de ação. Se eu marcar outro, tipo assim, games de aventura, e enviar, olha lá, jogo de ação e aventura, ele trouxe os dois. E se eu colocar aqui, por exemplo, FPS e enviar, ele também traz o FPS. Ok, então os dados desse formulário estão sendo passados corretamente para esse arquivo aqui. Ó. Então ele está lendo de forma adequada, né? E aí se você quiser, de repente, mudar esses textos, colocar um texto diferente, né? Por exemplo, eu curto jogo de... Eu não sei o que vem nessa variável, né? Vamos imaginar assim. Aí eu venho aqui no nosso arquivo games.php, F5, olha lá, eu confirmo, né? Olha lá, eu curto jogo de ação. A ação é o valor que estava nesse campo aqui. Cadê? É isso aqui, ó. Tá certo? É esse valor que está sendo levado para o arquivo games.php. Então tá aqui, ó. Eu curto jogo de ação. Jogo de aventura, jogo de... Aqui não veio nada, tá vendo? Então legal. E aí vai de você colocar aqui a frase que você quiser, o texto que você quiser, né? O mais importante é saber pegar esses dados e armazenar dentro das variáveis. Aqui eu coloquei ação, aventura, RPG e FPS, mas poderia ser outro nome, pessoal. Poderia ser, por exemplo, A1, poderia ser A2, A3, olha a criatividade, né? A4. E aí, nesse caso aqui, ó, A1, A2, A3 e A4. Aí eu não sei o que tem nessas variáveis, né? Porque ela também não tem um nome significativo. Mas, quando eu executar o meu arquivo, com certeza eu estarei vendo quais são os valores que estarão dentro dessas variáveis. Aí eu posso testar isso com você agora e ver, né, se realmente está funcionando. Eu volto aqui, vou recarregar esse arquivo, vou deixar apenas o games de ação e vou enviar. Olha lá, eu curto jogo de ação. Ele trouxe esse valor. Legal, né? Então é assim que a gente estará trabalhando com as trocas de dados utilizando formulários e arquivos em PHP. É óbvio que eu poderia
colocar aqui uma opção tipo input type, text, name, outro, né? Coloco aqui uma outra categoria. E aí eu falo assim, ó, vou colocar bem no começo. Tem algum outro estilo? Cadê? E aí a pessoa vai preencher esse campo aqui. Quando ela enviar o formulário, com certeza, nós vamos pegar esses dados, né? Não temos a variável ainda. Eu vou criar aqui, ó, outro. Opa, outro. E aqui eu coloco o nome que eu defini lá no formulário. Como eu cheguei aqui no formulário e coloquei o nome outro, aqui eu também tenho que colocar outro. E ele será armazenado dentro de uma variável que eu coloquei o nome de outro também. E aí eu faço assim, ó, echo jogo de ponto outro. Não sei qual é o dado que vai vir, mas tudo bem. Eu vou executar o nosso arquivo, ó lá. Jogo de, não sei o que tem aqui dentro, né? O que essa variável vai possuir? O usuário vai digitar, essa variável ela vai armazenar o que vem do formulário e aí, através do echo, nós vamos exibir o valor que o usuário digitou. Eu volto no nosso formulário, recarrego o nosso arquivo. Tem algum outro estilo? Tem. Eu falo assim, ó, corrida, né? E quando eu enviar, ele automaticamente pega aqui, ó, jogo de corrida, né? Então é assim que a gente vai trabalhar com o nosso formulário. Espero que você tenha conseguido fazer esse exemplo, tenha conseguido acompanhar com facilidade. Eu sei que não é algo tão complicado assim, mas é só para a gente iniciar mesmo e começar a trabalhar com PHP e essa troca de dados entre os formulários, né? Entre formulário e entre um arquivo PHP. Espero você no nosso próximo vídeo. Tá? Um forte abraço, até lá!